E aí, guys, tranquilo? Eu sou o Cauã, da Fundação Azimo, e hoje eu vou estar falando pra vocês sobre esse cara aqui, o servomotor. E hoje vai ser uma aula bem curtinha, em sequência ao vídeo do Vitor de potenciômetro. Rapidinho eu falo pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre esse cara. E começando, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre ele é a construção do servomotor. O que tem dentro desse cara aqui e o que diferencia ele de um motor convencional que vocês já estão acostumados, o motor DC. O motor DC, ele é um motor que, aplicando tensão na entrada, ele vai começar a girar. E a velocidade depende da tensão que você está aplicando na entrada dele. O servo, ele tem uma vantagem sobre o motor DC, que é o fato de que ele é controlável. Ele não vai girar os 360 graus igual o motor DC faz, ele vai girar uma faixa de ângulo menor, normalmente entre 0 e 180 graus, só que com a vantagem de que você consegue fazer ele girar exatamente a quantidade que você quer, baseado, por exemplo, no controle de PWM dele. Outra vantagem do servomotor em relação ao motor DC convencional é que o torque dele é muito maior, justamente por causa da construção dele, em que aqui dentro a gente tem um motor DC convencional e uma série de engrenagens para fazer redução, em que elas vão diminuir a velocidade do motor, só que em compensação elas vão multiplicar o torque. Então esse servo ele é muito mais forte do que um motor DC. Normalmente no servo a gente vai ter um padronismo de cores, falando desses três fios aqui que estão saindo deles, em que o marrom você vai conectar sempre no GND, o vermelho no 5 volts e o laranja é o pino de sinal. O pino de sinal, a gente sempre vai controlar o servomotor através do PWM. Então, quando vocês forem olhar o Arduino, vocês têm que se atentar para conectar ele num pino que tem suporte a PWM. Um adendo interessante aqui também é que, falando de um servo pequeno como esse aqui, a gente pode ligar ele diretamente no 5 volts do Arduino, mas se a gente tivesse um servo grande, por exemplo, talvez fosse necessário, alguns servos exigem que você conecte uma bateria externa, uma fonte externa nele. Para essa capacitação, a gente preparou aqui um circuitinho, uma aplicação comum do servo, que é usando o potenciômetro que vocês aprenderam com o Vitor antes e aplicando aqui no Arduino. Eu vou mostrar para vocês como ficou o código para fazer isso aqui e vou explicar para vocês logo depois de mostrar. Conforme vocês podem ver aqui na aplicação, conforme eu giro o potenciômetro, o ângulo do servo também vai girando. Mostrando agora para vocês o que a gente fez aqui no código, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, como vocês podem ver, é incluir a biblioteca do servo, que já dá uma série de funções que vão ser úteis para a gente. Aí a próxima coisa que eu faço é criar um objeto servo, eu chamei ele de meu servo aqui. E então a gente tem algumas variáveis que eu chamei só por motivos didáticos, mas a maior parte aqui não vai ser obrigatório também, exceto o pino. Aqui eu selecionei um pino analógico para a gente ligar no potenciômetro, que vai ser onde a gente vai ler o valor atual do potenciômetro. Esse valpote é o que vai receber a leitura. E o ângulo que vai ser a variável de saída, é ela que a gente vai escrever no servo para ele girar. Daí, como vocês podem ver, o código é bem simplesinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é pegar a leitura do potenciômetro. Para isso, a gente usa essa função analog read com o pino que a gente colocou o potenciômetro no Arduino. O próximo passo é a gente usar aqui a função map. Eu coloquei o ângulo recebendo essa função map. E o map é provavelmente a coisa mais importante dessa capacitação, que vocês têm que ter noção, que é algo que vocês já viram na capacitação de potenciômetro também. E o que é? Ele recebe 5 parâmetros, onde o primeiro vai ser a variável que a gente está pegando um valor, e a gente coloca os valores inicial e final dos valores que a gente está lendo, e os valores iniciais e finais que a gente quer converter. A função map é basicamente uma regrinha de 3, em que a gente vai estar convertendo o valor do potenciômetro para um dos entre 0 e 180 ângulos possíveis do servo. Agora, o último passo é só a gente pegar esse ângulo que a gente acabou de converter e colocar no objeto servo, e a gente usa aqui um ponto .write para escrever. E assim a gente tem o valor do potenciômetro convertido para alguma angulação e a gente consegue fazer o servo girar. Depois eu coloquei um delay para o servo não mover muito rápido, para ficar melhor de ver. E é basicamente isso. Aqui eu vou mostrar para vocês agora uma animaçãozinha interativa.
A gente tem aqui o valor lido que eu vou alterando conforme eu mexo nesse slider e a gente consegue ver exatamente a conversão da função map, em que ela pega os 1024 de 0 a 1023 valores do potenciômetro e converte para um ângulo no servo. E aqui, como vocês conseguem ver, é bem didático, é bem legal de ver. Além das conexões que estão feitas certinhas aqui também. A gente tem um fio que aqui no caso está preto, mas ele seria o equivalente ao marrom, né, que seria o GND, o vermelho para 5 volts e no meio o pino de sinal que vai no PWM do Arduino. É muito importante que vocês aprendam a mexer com o servo, tenham fluência com esse tipo de componente, porque vocês certamente vão se ver em muitas situações que vocês têm que aplicar o servo. E justamente por causa dessas características que eu falei, como por exemplo o torque e o fato de que você consegue controlar o servo, vocês vão ver em várias aplicações, por exemplo, já feitas na Fundação Azimo, por exemplo, a garrinha. Falando, por exemplo, da aplicação da garrinha, em que, para quem não viu ainda, é uma garra que você consegue controlar através da sua própria mão na webcam de um computador, é basicamente várias aplicações de servos em que não necessariamente todos vão correr do ângulo 0 até o 180, alguns vão fazer um movimento um pouco menor e o fato de a gente conseguir controlar isso é uma das vantagens do servo. É isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje sobre o servo. Dá um like nesse vídeo aqui, aproveita para ver outros vídeos de eletrônica e outros também de Rayleaf, por exemplo, no canal da Fundação. E é isso aí, rapaziada. Valeu!